Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendemos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nessa manhã eu quero convidar você a observar junto comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, os versos 6 e 7. E aqui nós aprendemos que resolver problemas exige que nós enxerguemos o problema. E, além disso, enxergar o problema como problema, né? Veja o que Neemias nos ensina aqui nos versos 6 e 7 do capítulo 1 de Neemias. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha só, Neemias está confessando pecado. Às vezes, nós queremos tapar o sol com a peneira. Estamos vivendo em uma dificuldade, em um problema, e não queremos enxergar aquele problema como problema. E muitas vezes, esses problemas, eles são resultados de uma vida incorreta ou imprópria com a palavra de Deus. Às vezes nós lutamos contra situações que nós mesmos criamos no decorrer da história, no decorrer da nossa vida. E aqui Neemias está se arrependendo e contando a Deus do seu arrependimento. Ele está orando. Lembremos que Neemias está relatando aqui uma oração. E nessa oração, Neemias abre o seu coração. Ele não fica na defensiva. Observe que ele vai logo de cara dizendo que está intercedendo pelo povo de Israel, mas ele se coloca entre esse povo. Ele vai dizer que eles pecaram, mas que ele também pecou. Ele não vai manter a frase eles, mas ele vai dizer nós. Eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias não fica do lado de fora, ele aponta para ele também. O dedo dele não está apontado para o povo, mas está apontando para ele também. Isso revela uma característica importante de alguém que se arrepende, de alguém que teme a Deus. A humildade para reconhecer a própria necessidade de perdão é uma característica que Deus aprecia. Neemias não trata o pecado como simples fraqueza, como um erro ou uma dificuldade. Ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. O pecado, ele é apresentado como aquilo que é rebelião contra Deus. Isso confronta a nossa cultura também, né? Hoje é muito comum vivermos transferindo responsabilidade, né? Meu casamento está assim por causa dela. Meu filho é assim por causa da sociedade. A igreja é assim por causa dos outros. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mas aqui nesse texto, Neemias nos ensina uma pergunta diferente, né? Senhor, o que precisa ser confessado em mim? E esse é o caminho da reconstrução. Esse é o caminho da resolução de problemas. A reconstrução, ela começa quando deixamos de justificar o pecado e começamos a confessá-lo. A confissão bíblica não é simplesmente sentir culpa. É concordar com Deus sobre o nosso pecado e voltar-nos para Ele em arrependimento. Então, talvez hoje você esteja pedindo que Deus reconstrua alguma área da sua vida. Antes de olhar para aquilo que os outros precisam mudar, precisamos seguir o conselho de Neemias. Permita que Deus examine o seu próprio coração. Existe algo que precisa ser confessado? Existe alguma atitude que você tem justificado? Existe algum pecado que você tem chamado de fraqueza? Não fuja da luz. A graça de Deus não nos convida a esconder o pecado.
ela nos conduz ao arrependimento. Eu convido você a orar nesse momento. Senhor, dá-me coragem para olhar honestamente para o meu próprio coração. Livra-me de transferir a culpa e de justificar aquilo que a tua palavra chama de pecado. Conduze-me ao verdadeiro arrependimento, Senhor, e restaura-me pela tua graça, em nome de Cristo Jesus. Ajude-me, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu preciso do teu socorro. E nessa manhã, eu e você, possamos lembrar que a reconstrução, a resolução de problemas, ela começa quando deixamos de justificar o pecado e começamos a confessá-lo ao Senhor e pedir perdão àqueles que estão à nossa volta. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.